Voltamos com o nosso segundo bloco aqui do Justiça às Claras da BH News, hoje entrevistando o doutor Cristiano Lamos. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um tema que, de vez em quando, volta à baila e, provavelmente, no meu modo de entender, como essa eleição está muito reduzida e para cada eleição no Brasil, daqui a 2 anos nós vamos ter eleição para deputado e presidente da República, possivelmente isso vai aparecer aí, já que o recurso financeiro para essa está muito limitado e está meio balão de ensaio. A questão do financiamento público, o que você pode dizer a respeito disso? Bom, Cristiano, na realidade, esse é um tema muito discutido no Brasil, né, nos últimos tempos. Em todos os momentos que nós tivemos no Congresso algum projeto de reforma política ou eleitoral, o tema do financiamento público ficou latente e essa discussão muito acalorada. É fato também que nós temos que deixar muito claro que o financiamento público ele já existe no Brasil, mesmo que de forma transversal, considerando que existe, né, determinado desde o Código Eleitoral de 65, né, a existência do fundo partidário, que são recursos públicos destinados aos partidos políticos, né? Então, mesmo que as campanhas não tenham recursos públicos, né, não tenham financiamento público para sua efetividade, para que elas possam acontecer, os partidos já têm um financiamento próprio e esse fundo partidário ele vem crescendo nos últimos tempos, ele teve um crescimento muito grande. Para nós termos uma ideia, em 2015 nós tivemos mais de 70 milhões distribuídos aos partidos e esses partidos podem utilizar a parcela desse fundo para as campanhas de seus candidatos aí no país afora. Então, existe sim um financiamento público já efetivo no país. O que precisa, talvez, e aí eu acredito fortemente, sabe, Cristiano, que nós precisamos de evoluir na legislação eleitoral como um todo, especialmente no que tange ao financiamento de partidos e candidatos e campanhas eleitorais, né? Explica isso. Na realidade, nós estamos tendo uma evolução da legislação eleitoral desde 65, com o Código Eleitoral ainda em vigor, mesmo que parte de seus dispositivos não vigore mais, o corpo do Código existe, uma lei eleitoral, uma lei de partidos políticos de 1995, uma lei eleitoral de 1997, né, que é a Lei 9.504 de 97, que disciplina as eleições, e a cada eleição regulamentos elaborados, né, editados pelo Tribunal Superior Eleitoral, que define as regras para cada eleição. Nós precisamos, não só em relação ao financiamento, de ter um regramento mais claro. Além disso, a cada eleição, no ano que antecede as eleições, nós temos... Você já me antecipou a pergunta que eu ia te fazer, então você já pode explicar. Vira e mexe, temos alguma alteração nessa legislação. Aqueles que trabalham, candidatos, partidos e nós que trabalhamos, né, operadores do direito eleitoral especificamente, ou trabalhamos com consultoria de campanhas, né, temos a dificuldade até de compreender essa nova dinâmica, estar muito atento a essas mudanças. Em relação ao financiamento, nós precisamos de ter sim, eu acho que o Congresso tem esse papel, talvez puxado muito por tudo que nós temos passado, pela Operação Lava Jato, pela detecção do Tribunal Superior Eleitoral agora da existência de fato de Caixa 2 na grande maioria de campanhas, né, e apesar de grandes campanhas que temos aí, das organizações instituídas, da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, né, da CNBB, Associação Brasileira de Imprensa, ABI, vários organismos que trabalham para limitar e mitigar os efeitos do Caixa 2, mesmo assim eles ainda continuam existindo. Então nós precisamos de entender a dinâmica eleitoral no Brasil e o Congresso tem essa missão e esse desafio de encarar a necessidade de ter um financiamento público bem definido. Você acha que é saudável o financiamento público? Acho, já existem os recursos para isso. Talvez seja mais saudável você ter um financiamento bem definido, bem fiscalizado e com transparência, do que nós permitirmos dinheiros escusos, que seja de Caixa 2 ou que seja dinheiro que entra de maneira legal na campanha, mas que veio, né, que a sua origem não é uma origem legal. Então, talvez o recurso público seja mais fácil e nós devemos também
pensar muito em buscar as experiências internacionais, né? Os países da Europa, apesar de terem democracias muito mais amadurecidas do que a nossa, parte deles tem o financiamento público, né? Se não na sua totalidade da campanha, eles permitem que as campanhas ele permite que exista mais igualdade, né, uma equidade entre as candidaturas em disputa. Porque da forma que existe hoje, com a permissividade para a existência do Caixa 2 e de dinheiros de origem escusas na campanha, você gera um desequilíbrio nesse processo eleitoral. A partir do momento que candidatos, como nós falamos no primeiro bloco, que possuem recursos financeiros, né, em montantes maiores, mais vultuosos, eles partem inicialmente de um patamar mais elevado do que outras candidaturas que representam também matizes importantes da nossa sociedade e ali estão para efetivar os seus ideais, né, mostrar o interesse deles para aquelas eleições, ficam em situação de desequilíbrio com as candidaturas com mais recursos. A partir do momento que nós tenhamos um financiamento de campanha público e justo, acredito eu, né, em meu sentido, que nós possamos ter uma evolução nesse processo, deixando que as candidaturas se tornem mais iguais e que o cidadão, no sufrágio universal, conforme determina a nossa Constituição, possa decidir aquele candidato ou aquele partido que vá governar os destinos da cidade, como nas eleições municipais agora, ou seja, do Estado ou mesmo da nossa nação. No meu entender, você está completamente certo, porque a eleição não pode ser um balcão de negócio. O Caixa 2, no meu entender também, é uma forma de se financiar, de pegar dinheiro aí de forma pouco lícita, mas também serve para enriquecer aquele que está pegando, não só para gastar o dinheiro propriamente numa campanha eventual ou todos os candidatos do partido, mas aquele que opera, ele também leva isso para o patrimônio pessoal dele. Você colocou um ponto importante. Para aquele que acompanha a dinâmica político-eleitoral no Brasil, nós temos assistido isso, né? Desde 89, com PC Farias, né, que foi o operador de um Caixa 2 da campanha do então presidente eleito Fernando Collor de Mello, que pós-eleição, os recursos para a campanha foram mais do que suficientes para custear as campanhas e o pós-eleição gerou um passivo que foi administrado por PC Farias durante ainda o início do governo. Como você disse aí. Não só PC Farias. 26 anos atrás. Exatamente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco aqui do Justiça às Claras da BH News. É só um minuto.